Fala meu primeirão, tudo bom? Rafael aqui falando. Separei aí 9 questões, né, para fazermos aqui dos exercícios complementares, que são exercícios um pouquinho mais puxados. Quero dar esses exercícios aqui antes da gente prosseguir, para a gente fixar bem o que a gente aprendeu aqui, porque a gente vai entrar em tabela periódica em algumas propriedades, então a gente vai mudar muito de assunto, né? Ainda vai ficar alguma coisa ali, um resquício disso aqui que aprendemos, mas a gente vai mudar muita coisa aí. Então eu quero fixar bem o conteúdo que foi dado até agora antes da gente prosseguir, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando como resolvi as questões aí que passei para vocês, tá? Então provavelmente você vai estar vendo esse vídeo aí como um gabarito, tá? Depois de você ter desenrolado as questões aí. Então aqui são as páginas e as questões que eram para ser feitas, tá? Então estou aqui na 397 e aí vamos desenrolar aqui a primeira questão, né? Ó, as ligações, né, ou ligação, né, carbono e hidrogênio, existem nas moléculas de metano, então tem um CH4 aqui, tá? Podem ser interpretadas como sendo formadas pela interpenetração frontal dos orbitais atômicos S do átomo de hidrogênio, tá? Com os seguintes orbitais atômicos do átomo de carbono. Cara, calma aí, né? Orbitais atômicos S, né? Do hidrogênio, né? Então ele está falando que o hidrogênio vai usar o S aqui, e de fato vai, né? Porque o hidrogênio, né? Ele é um S1, né? Então o orbital que eu tenho disponível aqui para fazer uma interação aqui, para fazer uma ligação, é isso aqui, ó. Tem um orbital S e tem um elétron dentro dele. Representei aqui com a minha setinha, né? Sei aqui que tem espaço para fazer mais uma ligação aqui, ó. Certo? Então, sei que o hidrogênio pode se ligar uma vez. Quando eu faço o carbono, vou ter aquela questão de hibridização, né? 2p2 aqui. Tô vendo que tem uma primeira camada e tô vendo a minha última aqui, né? Aí quando vou ver lá, eu tenho um S com 2 elétrons na minha última camada, que é a camada de valência, que é a camada que eu vou usar para fazer as ligações, e tenho 2 elétrons aqui na P, né? Então, aqui por teoria, o meu carbono ele só poderia fazer 2 ligações, não é? Assim como o hidrogênio só pode fazer uma. Mas eu sei que o carbono ele sofre hibridização, que é o quê? Que é junção de orbitais, né? Então, esse elétron aqui ele vai saltar para cá, deixando um espaço vago aqui. Então, fica um espaço vago aqui. Ele saltou, ó, 1, 2, né? E esse que saltou para o último ali, agora eu posso fazer aqui 4 ligações do meu carbono e eu digo que ele vai sofrer uma hibridização, porque isso aqui vai se juntar, né? Então, o orbital aqui, ó, em vez de eu ter 2 separados, ó, então eu tenho o meu S e o meu P aqui, ó. O meu S é o primeiro, os outros 3 P, né? E esse P vai ser 3, porque eu tenho 3 ocupados aqui, então eu tenho sp3, né? Fiz uma hibridização aqui, ó. Então, quando ele se refere ao orbital de hidrogênio, né? Com o orbital S aqui, ó, é isso, porque o S é do hidrogênio. Então, eu vou ter interação desse S aqui, ó, com esse sp3 aqui, né? Quantos orbitais eu tenho aqui sp3, né? São 4 orbitais sp3. Tá? Então vai ser letra B aí, ó. Tenho 4 orbitais aqui, sp3, tá? Então vou ter esse orbital interagindo aqui. Fiz a minha primeira, tá? Minha segunda questão, né? O controle de transformação da matéria culmina na obtenção de novos compostos. Tem que ler pelo livro, senão eu li tudo errado. Estou lendo através do celular. O controle sobre a transformação da matéria culmina na obtenção de novos compostos e promove o avanço tecnológico atuais. Isto é resultado da compensação das teorias de ligações químicas, que permite esclarecer os aspectos referentes à interação entre orbitais atômicos, contemplando a orientação de orbitais que se misturam. Falou um monte de coisa aqui, ó. Mas vamos seguir. De acordo com as estruturas moleculares e considerando a hibridização do átomo central, ou seja, meu átomo central vai sofrer hibridização, o que aconteceu com o carbono aqui. Identifique a alternativa que apresenta corretamente a hibridização e o correspondentes tipos de ligação. Primeira coisa, galera, questãozinha aqui de vestibular. Né? Vestibular e Enem, você tem que sacar que ele sempre vai te dar um texto grande, mas o que ele quer mesmo é um pedacinho ali, pequenininho. Então a gente leu isso aqui tudo, né, que não falou muita coisa, e a questão mesmo está aqui nesse último parágrafo aqui, ó.
De acordo com as estruturas moleculares e considerando a hibridização do átomo central, identifique a alternativa que apresenta corretamente a hibridização e corresponde ao tipo de ligação. Então, primeira coisa, né? Ele vem aqui e fala assim, ó, cara, o meu silício, né? Ele é sp3d e ligação existente ali é π-sigma. Quando eu vejo o meu silício aqui, ó, primeira coisa, né? Ah, você não tá safo nisso aqui ainda. Rafael, não sei muito bem o que isso aqui quer dizer. Tá. Mas vamos só observar o silício aqui e repara que ele está se ligando com o hidrogênio. Essa altura do campeonato, eu espero que você já esteja safo para se ligar que o hidrogênio ele só faz uma ligação. Olha o orbital dele aqui. Então, quando eu faço, por exemplo, carbono com hidrogênio, eu faço com ligação simples. Né? Isso daí eu mostrei para vocês lá em geometria molecular. Cara, o hidrogênio ele só vai fazer ligação simples. Então, essa ligação simples aqui, ela só pode ser sigma. Ela não vai ter ligação π. Só para relembrar, a ligação π é quando eu tenho dupla, né? Aí uma é sigma, a outra é π, né? Ou quando eu tenho tripla, né? Onde uma é sigma e as outras duas π, tá? Então, eu tenho que ter dupla ou tripla para ter π. Com o hidrogênio, eu nunca vou ter π. Só vou ter sigma, tá? Então, aqui, ó, já vejo que tem um erro. O tipo de ligação aqui é sigma e π? Não. Não. Eita, risquei errado. Cadê minha borracha? Eu não tenho π, eu tenho sigma. Só tenho sigma aqui. Então, isso aqui já está errado, já desqualifica a questão. Outra coisa, ele vai ser sp3d? Aí tu vem aqui, ó. Ó, o carbono, ele é sp3, né? O silício vai ser sp3 junto com ele, né? Vai ter 4 elétrons ali, né? Na realidade, eu tenho que fazer a distribuiçãozinha aqui. Mas, aqui de cara, eu já vou ver que não pode ser, tá? Então, já anulei essa aqui. Tá? Aí o boro, né? O boro, eu vou ver aqui se ele faz sp3, né? Ó, ele tá falando que só tem sigma. Pô, beleza, só tem ligação sigma. Mas o boro, ele não vai fazer sp3, né? O boro, quando você pega o boro, deixa eu achar ele aqui, ó. Olha o nosso querido boro aqui, ó. Tá? O boro tem 5 elétrons ali, ó. Então, o boro vai ser 1s2, 2s2, 2p1. Aí vai ser minha última camada que eu vou usar, porque é a camada que eu vou usar para ligar. Então, eu vou ter aqui, ó. Fiz a minha primeira S. Eu teria que ter feito isso com silício também, tá? Para ver se realmente aquela afirmativa ali estava correta. Agora, olha isso aqui, ó. Eu tenho um elétron aqui no P, tá vendo? Ah, beleza. Então, eu posso ver aqui que meu boro só se liga uma vez, mas ele vai sofrer hibridização, ou seja, esse cara vai dar um salto para cá, ó. Então, aqui vai vagar um espaço no S. E no P, 2. Então, eu vou ter um S e aqui só pode ser P2, tá vendo? Então, o meu boro ele tem que ser sp2. Ele está falando aqui que o boro é sp3. Tá? A hibridização aqui está errado. Não pode ser sp3, tem que ser sp2. Né? E aqui já está meu gabaritão falando que está certo, que isso aqui vai ser sp2. Né? sp2, quando a gente fala só de carbono e hidrogênio, aí você tem que ter aquela decorebazinha, né? Não vou aprofundar, senão o vídeo vai ficar muito longo e são muitas questões. Eu estou na segunda ainda, né? O carbono, né? Ele pode ter isso aqui, ele pode ter esses 3 aqui. Quando é só simples, e eu peço que você decore isso, tá? sp3. Quando você tem uma dupla, sp2. Quando você tem 2 duplas, ele é sp, ou quando ele tem 3 triplas, uma tripla e uma simples, ele é um sp também. Então, sp3 eu só tenho com simples. sp2 eu tenho com dupla. E sp vai ser com 2 duplas ou uma tripla. Ah, eu tô vendo aqui, ó, que eu tenho uma dupla, tá vendo? Ah, então ele vai ser sp2. Uma dupla, sp2. Tá? E aí eu vou ter uma ligação sigma e π, beleza, né? Vou ter ligação... Uma sigma não, né? Isso aqui é sigma, 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 sigma e sigma. E da minha dupla eu tenho uma sigma e a outra π. Então, C é a correta, tá? Vamos partir aqui para a nossa terceira. Um nanotubo é uma estrutura cilíndrica microscópica formada apenas por átomos de carbono com hibridização sp2. O esquema a seguir apresenta um corte lateral de um nanotubo. Cada esfera corresponde a um núcleo de um átomo e cada traço a uma ligação entre carbonos. Não estão indicados no esquema as ligações π, tá? Então, eu tenho aqui ligações entre carbonos, tá bom? O número de ligações duplas realizada por átomos em um nanotubo correspondem a uma ligação dupla. Cada carbono vai ter uma ligação dupla, porque ele já falou esse esquema aqui, ó. Quer ver?
Ó, a hibridização vai ser sp2, tá vendo? Se vai ser um sp2, de novo, né? sp2 tem uma dupla, né? Duas duplas seria sp. Então, cada carbono aqui, como ele é sp2, cada carbono vai ter uma dupla aí, tranquilo? Então, o número de ligações duplas, uma, tá? Vou partir aqui para a página 409, onde eu selecionei outras 3, tá? E aí ele começa aqui, ó. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Na abertura da série, 2 símbolos químicos são destacados em relação às 2 primeiras letras de cada título da série. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os 2 elementos é A, né? 2 pontos ali. Aí ele te dá o número atômico do bromo e do bário, né? Ó, cara, beleza, ele vai te dar um número atômico aqui, mas não esquenta a cabeça com isso aqui não. Você pode fazer distribuição eletrônica, você vai perder um tempo, são elementos que possuem muitos elétrons, né? Então tu vai perder muito tempo distribuindo. Então tu não faz isso não. Tu vem na tua tabela aqui, ó, que tu vai ver que tu vai estar safo, né? Ó, os metais eles tendem a perder e os ametais tendem a ganhar elétrons, tá? Então o que eu tenho que observar? Ó, o bromo. O bromo está onde? Ó? O bromo está na 17, não é? Quem está na 17 aqui, ó, tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa receber um elétron para bater a teoria do octeto, né? Ele precisa de 8 para se estabilizar, né? O outro elemento que eu tenho é o bário, 56, né? Outra coisa, né? Você vai aprender isso, né, no capítulo seguinte, ó. Isso aqui tá tudo em crescente, tá vendo, ó? 22, 23, 24, 42. Eu quero 56, ó. Quero 56. Ah, 77, tá antes então. Ih, ó, 72, ó, 56, achei. Ó, 55 antes, aqui, ó, em cima tá o 54, tá vendo? Então, é fácil achar quando ele dá um número atômico. 56, achei aqui bário, né? A essa altura do campeonato, tu tem que sacar que esse grupo aqui dos metais, eles perdem elétron, e esse cara aqui ganha, né? Então, a galera daqui tem que perder. A galera da 1A tem um elétron na última camada, ó. Todos têm um elétron, tá vendo? Então, todos têm que perder esse um elétron, porque aí na camada anterior ele fica com 8, e aí ele se estabiliza. Quem é da 2A, ó, sempre tem 2 elétrons na última camada, né? Com exceção do berílio, é claro. Todo mundo que perder 2 aqui vai se estabilizar com 8, tá vendo? Então, esses caras aqui, eles têm que perder 2 elétrons, né? Então, o meu bário aqui, ó, ele tem 2 elétrons na última camada. Se eu mato essa camada, a última passa a ser essa aqui, que tem 8. Eita, tem um mosquitinho aqui. Passa a ser esse aqui tem 8, ou seja, o bário precisa perder 2 elétrons, né? E voltando aqui para o meu bromo, ele precisa receber 1. Então, vamos fazer aquela estrutura de Lewis. Ó, vou fazer aqui o meu bromo, tá? E vou fazer aqui o meu bário. Né? Vou fazer o bário aqui primeiro, na frente, e o meu bromo aqui. Aí vou fazer aquela estrutura de Lewis, lembra? Ó, os elétrons da última camada aqui. O bário precisa perder 2. Enquanto o meu bromo tem 7. Bom, esse cara tem 7, ele precisa receber 1, porque ele tem que completar 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na valência. Então o bário vai dar 1 elétron para ele. Esse bromo fica ok, ele está com 8 elétrons. Só que o bário ainda tem mais 1 para perder, então eu vou lá e coloco outro bromo. E o bário pode doar esse outro elétron para esse outro bromo. Ou seja, eu precisei de um bário para 2 bromos. Tá? Então a fórmula molecular tem que ser essa aqui, vai ser minha letra E, tá bom? A segunda questão, né? Para não botar a resposta aqui, ó. 3 substâncias puras, né? Então tem aqui, ó, X, Y e Z. Deixa eu segurar com a outra mão. Essa minha mão aqui treme muito. Então tem essas 3 substâncias, tá? Que tiveram suas condutividades elétricas testadas. No entanto, no estado sólido, tanto quanto no estado sólido quanto no líquido, né? E os dados obtidos foram encontrados aqui e foram colocados na tabela. Então você tem as 3 substâncias e conduz corrente elétrica no estado sólido. O X conduz no estado sólido e o líquido também conduz no estado sólido, tá? O Y não conduz no sólido e conduz no Y, no líquido, perdão. Tá? O Z não conduz no sólido, e não conduz no líquido também, tá? Ou seja, líquido, eu só tenho 2 caras aqui que conduzem, né? Que é o X e o Y. Mas no sólido, eu só tenho um cara que é o X. Aí ele começa aqui, ó. Ele quer saber as substâncias iônicas. Substância iônica,
conduz corrente, eu sei disso, né? Aquela ligação que a gente acabou de fazer aqui em cima é iônica, né? Onde eu tenho transferência de elétrons, tá? Então ele quer saber um cara que vai transferir esses elétrons aí, ó. Aí ele vem aqui, ó, Y e Z apenas, não. O Y não conduz quando sólido, mas conduz como líquido. Isso daqui é uma característica do iônico. O iônico conduz quando é líquido, tá? Porque ele libera os íons, né? Você ficou na dúvida do iônico conduz corrente? Cara, pensa no sal de cozinha, tá? Água do mar corrente, né? O oceano conduz corrente elétrica. Se você pegar aquela água ali, ela vai conduzir. Por quê? Porque ela tem muitos íons, né? Principalmente o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Isso aqui é ligação iônica. Sal de cozinha é ligação iônica. Está presente no mar, conduz corrente. Conduz. Lembra disso, tá? Sal conduz e sal é iônica, é uma ligação iônica, tá? O sódio perde um cloro, um hidrogênio, um elétron, e o cloro recebe esse elétron, né? Para não te confundir, vou até fazer, porque falei errado. O sódio dá 1A, tá? Vou te mostrar ele aqui, ó. O sódio aqui, ó. Ele perde um elétron, tá vendo? E o cloro tá dando 17 aqui, ó. Cloro, ó. Tem 7 elétrons na última camada. Fiz aqui, ó, 7 elétrons. Então o sódio ele vai doar esse elétron aqui. Isso aqui é uma ligação iônica, né? Iônica. Covalente é quando você tem um compartilhamento, né? Só lembrando rapidinho, ó. A covalente, ó. O oxigênio tem 6, ó. Tá vendo? Ele vai compartilhar aqui, ó, 2 aqui, né? Ele tinha 6, pega 2 emprestado, fica com 8. Esse tinha 6, pega 2 emprestado, fica com 8. Isso é covalente. Isso é iônica, transferência. Isso aqui conduz corrente quando solubilizado em água, tá? Mas quando está sólido não conduz, né? Então não pode ser essa opção, né? Esse cara aqui, ele é iônico, né? Ele não conduz quando sólido, mas conduz quando solubilizado, tá? Esse cara aqui nunca conduz, então ele não pode ser iônico. Isso aqui é covalente, né? Então vamos botar aqui, ó, covalente. Isso aqui é iônico. Isso aqui, como sólido e como líquido, é metal. É uma liga metálica isso aqui. Tá? Ó, os três são iônicos? Não. Tá? X e Y. Não pode ser iônico isso aqui. Porque iônico não conduz quando solúvel, tá? Você pode ir lá nas características do iônico e dar uma olhada no seu livro, né? Ele vai estar escrito isso. Ele está falando X e Y aqui? Não, de novo, só pode ser o Y, né? O Y é iônico, né? Covalente não vai conduzir bem corrente, né? Tem uma exceção aí que são dos ácidos, tá? Os ácidos conduzem corrente elétrica. Então, por exemplo, aqui eu tenho HCl. A gente vai ter essa aula de ácido ainda, então você vai ver isso de novo, tá? Porque isso aqui é uma questãozinha de vestibular, então é para quem já viu toda essa matéria aí de química. Tem coisa que você não viu ainda. Mas isso aqui é covalente, né? Você tem um elétron aqui, você tem 7 aqui, ó. Esse cara aqui é a exceção do octeto, lembra? Ele vai estabilizar com 2, igual o hélio, né? E o cloro tinha 7, pegou um emprestado e foi a 8. Isso aqui é uma ligação covalente. Isso é um ácido, você ainda não sabe, mas você vai saber lá na frente. E ácidos são covalentes e conduzem corrente quando em solução aquosa. Quando eu pego esse cara aqui e coloco em água, ele se separa aqui, ó, ele forma os meus íons. Você vai aprender isso lá na frente, tá? Então, estou falando já para você que covalente não conduz quando líquido, com alguma exceção ali, como é o caso dos ácidos. Mas você vai ver isso ainda, tá? Então, você vai marcar Y aí para gente, né? De novo, por quê? Porque os iônicos, quando são sólidos, eles não conduzem corrente, quando líquidos sim, tá? Ou quando fundidos, tá bom? Covalente a gente vai considerar que não conduz corrente aqui, porque não abriremos exceções, ele não deu essa opção. Tá? E o único que vai conduzir nos dois esquemas ali são as ligas metálicas, né? O metal conduz muito bem quando sólido, tá? 6 Gran Rio aqui, né? A questãozinha aqui da 6 Gran Rio, vamos botar a resposta, tá na outra página, então vamos embora. Em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre átomos, ou seja, as ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas, tá? Com base na mecânica ondulatória. Essas ligações podem ser classificadas em duas categorias gerais como ligação iônica, que é eletrovalente, e ligação covalente. Tá? A seguir são listadas 4 substâncias e algumas aplicações. Aí ele dá a primeira aqui, que é um óxido de alumínio. Tá? O óxido de alumínio, alumínio, usado como isolante térmico, blá, blá, blá. Né? Aí ele vai te dar todas aqui, ó, tetracloreto de carbono, a amônia, né? Ele vai dar o fluoreto de lítio. Aí ele vem com a questãozinha lá em cima.
Ó, os tipos de ligações nesse composto são respectivamente, olha isso, ó, ele te dá um texto grandão, fala um monte de coisa, mas no final das contas ele quer o tipo de ligação existente aqui, entre essas moléculas aqui, né? Então a gente vai ver primeiro esse óxido aqui, aí você tem que estar muito safo aqui, né? Vamos relembrar rapidinho aqui, ó. Metal perde, a metal ganha, tá? Então quando eu tenho um metal ligado a metal, eu tenho ligação iônica. Ligação iônica, esses caras aqui vão perder para esses caras aqui. Quando eu tenho um ametal ligado a um ametal, eu tenho uma ligação covalente. Ou quando eu tenho um ametal ligado a hidrogênio, eu também tenho covalente. Então esse cara aqui, desse grupo aqui, está se ligando ao hidrogênio, eles vão compartilhar elétrons, é covalente. Eu tenho um metal me ligando a um ametal, eu tenho uma ligação iônica, tá bom? No seu livro aí vai ter uma tabela periódica, eu acho que é na 497. Deixa eu ver aqui. Não sei se no meu tem, mas acho que foi na 497, se não me engano. Dá uma olhadinha lá. Ou você acha aí, bota no seu computador uma tabela. No meu aqui não vai ter, não. Ah, no meu tem. Olha aqui a tabela do seu livro, ó. Tá vendo? O ametal é amarelo, tá? O metal azul, tá bom? Fica mais fácil você visualizar. Então, quando esse amarelo aí estiver se ligando ao hidrogênio, que é o brancão aqui, ó, é covalente, tá? Quando o azul estiver se ligando ao amarelo, é iônico, tá? Aqui no meu livro não tem nem a página, mas eu acho que funciona na 497. É a última página de química aí, tá bom? Aí você tem que ver aqui, ó. Primeira coisa, ó. Alumínio e oxigênio. Alumínio, ele vai estar em azul aí no seu livro. Azul se ligando a um cara aqui do amarelo no seu livro, tá? Que no meu as colorações são diferentes, né? Isso aqui é iônico. Então, essa ligação aqui é iônica. Então, a primeira ligação, iônica. A segunda ligação, eu tenho cloro com carbono. Você vai olhar aqui, ó. Cloro se ligando ao carbono. Na sua tabela aí vai estar os dois em amarelos, tá? Então, isso aqui é covalente. Né? Amônia, né? NH3, né? Então vou ter nitrogênio, que no seu livro está em amarelo, você pode ir lá conferir, se ligando ao hidrogênio. Então tem um ametal me ligando a hidrogênio, é covalente também. Tá? E por último eu tenho lítio e flúor, né? O meu flúor, ele está aqui, ó, ele é um ametal, tá? E o meu lítio, ele é metal. Então no seu livro esse cara aqui vai estar em azul e esse cara aqui vai estar em amarelo, né? Metal se ligando com um ametal. Isso aqui caracteriza uma ligação, vou botar aqui embaixo por último, iônica. Iônica. Então, qual é a ordem? Iônica, covalente, covalente, iônica. Você vai ver aí, ó, que vai ser a letra E, tá? Iônica, covalente, covalente, iônica. Tá? Próxima página aí. Deixa eu achar aqui. Vai ser a 418, né? Então, a 418, vamos lá, nossa última sequência. A queima da floresta é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são liberadas toneladas de gás carbônico, CO2, um dos gases do efeito estufa. A derramada de florestas altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo de chuvas, precipitação da água, né? H2O, e na fertilização do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e a polaridade das moléculas da água e do gás carbônico são respectivamente, né? Eu errei isso aqui, vou te falar por que eu errei, né? A resposta está aqui, eu marquei a letra E, né? Porque eu errei por um vício, né? E eu estou confessando esse erro para você, porque você tem que ter cuidado com isso também, né? Geralmente ele bota assim, ó, ele dá as moléculas aqui no texto, ele fala assim, ó, respectivamente, significa o quê? Que é nessa ordem e essa ordem, né? Só que não é isso, ele te dá nessa ordem aqui, ó, só que quando ele pede, ele inverte, ó. Na teoria seria, né, se ele colocasse o respectivamente, seria a geometria dessa molécula e polaridade dessa. Mas ele não faz isso, ele inverte. Pode-se afirmar corretamente que a geometria das moleculares e as polaridades da água primeiro e depois do gás carbônico. Então ele quer primeiro da água, tá? Então aqui, ó, linear e polar, ele está falando da água, ponto e vírgula. Angular e apolar, ele está falando desse cara. Tá? Então primeiro vamos ver aqui, né, a geometria. Deixa eu pegar aqui outro rascunho pra gente. Primeiro, então, vou fazer separado, vou fazendo respectivamente aqui, porque eu quero te mostrar essa maldade que o livro fez. E eu caí nessa maldade. Primeira coisa, você vai ver aqui que o carbono é o átomo central, ele tem 4 elétrons, tá? Na última camada. E ele tem 2 oxigênios,
onde cada um vai ter 6 elétrons aqui. Essa foi nossa última aula, né? Tranquilo. Primeira coisa, ele vai fazer uma covalente aqui, né? Vai fazer 2 aqui. Então, esse cara aqui, ó, tinha 6, 7, 8, ficou ok. Esse cara aqui tinha 4, pegou 2, 6. Faltam 2. Ele faz uma outra covalente aqui. Usou todos os pares de elétron, né? Esse cara tinha 6, ficou com 8, ele agora está com 8, ele está ok. Quando você tem um átomo, tá? Onde o átomo central, você tem uma molécula com 3 átomos, e o central não tem elétron mais sobrando, tá? Você vai dizer que essa geometria aqui é linear. O ângulo de 180 graus, tá? Beleza. Ele quer a polaridade, né? É da molécula, né? Deixa eu confirmar aqui. A polaridade da molécula. Eita, acabou meu grafite. A polaridade da molécula, né? Aí você vai lá naquele Funke-Blisk pH, ó. Funke. Eita, botei 2 aqui. Blisk pH. Onde o flúor é mais forte, mais eletronegativo, o hidrogênio é o menos eletronegativo. Tá? Então, aqui eu estou tendo uma relação entre carbono e oxigênio, então estou vendo aqui que o carbono está na frente, carbono está na frente, oxigênio está na frente do carbono. Tá? Então, o oxigênio é mais eletronegativo, ele é mais forte, né? Ou seja, ele atrai mais os elétrons para ele, né? Ou seja, então, ele está atraindo elétron para cá, e ele está atraindo elétron para o outro lado também, porque eu tenho um oxigênio nas 2 pontas, eu digo que os vetores estão se anulando, né? Se fosse um cabo de guerra, não ia sair do lugar isso aqui, né? Então, isso classifica a minha molécula como apolar, os vetores se anularam, tá? Então, qual é a geometria? Linear e apolar. Quando eu for fazer da água, vou fazer ela aqui embaixo, tem um hidrogênio fazendo uma covalente aqui, com o meu oxigênio, tá? Tenho 3 átomos de novo, né? H2O. Então, tinha 3 aqui e tinha 3 aqui, né? Primeiro, vamos ver a nossa geometria, né? Ó, tenho 3 átomos, mas o central, ele tem pares de elétrons sobrando aqui, ó. Né? Como ele tem 3 átomos com central sobrando elétrons, a gente fala que ele é angular. Angular variável. Isso está naquela tabelinha lá que você tem que decorar na aula de geometria, tá? Então você vai lá, dá um pause aqui, volta, dá uma olhada de novo, volta aqui para a questão, tá bom? Ele quer ver a polaridade, né? A polaridade é o seguinte, né? Tô vendo aqui no meu Funke-Blisk pH com o meu... Esse aqui é de mais forte, tá? Não é de carga positiva de próton, não. Então, tô vendo aqui que o meu oxigênio, ele é mais eletronegativo. Meu oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio do meu Funke-Blisk pH, né? Ou seja, ele está atraindo mais o elétron para ele. Os vetores vão nesse sentido. Só que a gente tem par de elétrons sobrando lá em cima. Então é como se a molécula fosse puxada para cima, né? Então isso aqui vai classificar essa molécula para nós aqui como polar. E aí vem a maldade do texto, porque ele te dá aqui, ó, CO2, que foi onde eu errei, ó, e O2. Tô vendo que esse cara aqui é linear e apolar. E esse cara aqui é angular e polar. Só que quando ele pergunta, ele fala que ele quer primeiro da água. Ó, a geometria molecular e polaridade da molécula da água e do gás carbônico, então primeiro é a água e depois o gás carbônico. Então a sequência lá tem que ser assim, ó, angular, polar e linear a polar. Angular, polar e linear a polar. Quando eu fiz, eu marquei a E, porque eu fiz primeiro dele, ó. CO2, ó, linear e apolar. Eu inverti, né? Se você observar que tá trocado, ó, a D aí. Né? Foi um erro bobo, eu não li a questão toda, falei assim, isso aqui eu estou acostumado a fazer, né? É um erro comum, eu sempre falo para os meus alunos não fazerem isso, ler a questão até o final, cara. Eu mesmo caí no conselho que eu dou, né? Não li até o final, quer dizer, não segui meu conselho, não li até o final e acabei errando a questão. Então você presta atenção aí, tá bom? A nossa penúltima, né? Os veículos automotivos que usam combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelas más qualidades Caraca, eu fico olhando pelo celular, é horrível, né? Os veículos automotivos que usam combustíveis fósseis são um dos principais responsáveis pela má qualidade do ar das grandes cidades e também contribuem para o aquecimento global. Além do gás carbônico, que é o CO2, produzido na combustão, são formados os óxidos nitrosos, né, que participam de reações secundárias com ar, formando o ozônio.
né, que causa irritação no sistema respiratório, podendo levar a sérios problemas na redução da capacidade pulmonar. A forma geométrica da molécula de gás carbônico e a polaridade da molécula de ozônio são respectivamente, tá vendo? Ele te dá a ordem que ele quer também, ó. Ele quer a geometria da molécula de gás carbônico. Qual é a geometria do gás carbônico? Fizemos aqui em cima, ó. Ela é linear, né? Foi a primeira que fizemos, gás carbônico e CO2, né? E ele quer a polaridade da molécula de ozônio, né? Ozônio é O3, tá? O3, calma aí então. 2. Isso aqui eu achei interessante pegar pra gente fazer. Porque o ozônio ele tem uma particularidade aí. Ó, cada um tem 6, não é? Preciso de 8, né? Então aqui vai ter covalente. Vai ter uma covalente aqui. E aqui, né, eu vou ter uma dativa. Tá vendo? Só que eu vou ter um lance aqui, né? Vou ter um lance na dativa aqui. Esse oxigênio, ele já bateu 8, tá vendo? Ele já bateu 8, ó, 6, pegou 2 emprestado, 8. Esse cara aqui precisa. Então ele vai dar aqui, ó, ele vai fazer a ligaçãozinha que ele precisa. Só que ele vai ficar sofrendo um efeito que a gente chama de ressonância, né? O tempo todo ele vai ficar fazendo isso. Então você vai ter um cara aí que ele vai ficar parcialmente negativo, né? Porque ele vai ficar com uma carguinha lá sobrando, tá? Por quê? Por conta desse efeito de ressonância, né? A gente fala que esse cara aqui, ele vai ser, na realidade, levemente polar, né? Porque eu tenho 3 átomos iguais aqui, só que eu vou ter que ter uma alternância das duplas, né? Não tem jeito aqui, ó. Isso aqui vai ser uma dativa. Eu ainda tenho, não tem mais nada, já fiz tudo. Deixa eu fazer a setinha da dativa aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou ficar tendo alternâncias aqui. Esse cara, ele vai ser considerado polar. Você vai falar assim, poxa, Rafael, mas por exemplo, o CO2, ele é apolar, né? Você tem cloro aqui, né? Polaridade, eu tô vendo quem é mais forte, cloro ou cloro? A força é a mesma, né? Então, a força que eu tenho puxando para cá, eu tenho puxando para cá em igualdade. Mas nesse caso aqui não. No ozônio não, ele vai ter uma situação particular por conta dessa dativa, tá? E ele ainda vai ter um parzinho aqui livre de elétrons, tá? Então esse cara vai estar muito instável, tá bom? Então esse cara aqui, ele é levemente polar, mas a gente vai classificar ele como polar. E aí no seu livro você vai lá e você vai ver, ó, ele quer a geometria do CO2, é linear, e o O2, ele vai ser polar. Tá? Então vai ser linear polar. E aí nós vamos para a última questão, né? E aí vamos fechar aqui. Estou de casaco, tá muito cedo aqui onde estou no Maricá. Botei o casaco, tava muito frio, mas agora tá calor, tô louco para tirar. Só terminar o vídeo aqui que eu tô sofrendo. Mas vamos terminar a nossa questão. Como usualmente definido na química, a medida da polaridade das ligações químicas é feita pelo momento dipolar, representado pelo vetor momento dipolar. A molécula BF3 apresenta 3 ligações covalentes polares, independentes entre um átomo de boro e um átomo de flúor. E podem ser representadas como vetores. Tá? A polaridade é a representação plana dessa molécula, são respectivamente. Aí ele quer saber aqui se a molécula é polar, apolar, você já está vendo a minha resposta aqui, ela vai ser apolar, né? Mas vamos entender por quê. Né? Primeira coisa, eu tenho um BF3 aqui. Então eu sei que o meu átomo central é o boro. E você já sabe que ele vai se ligar 3 vezes, o cara falou. E o boro é da 3, né? Deixa eu te mostrar o boro aqui, ó. Ele é da 3, então ele faz 3 ligações. Ele tem 3 elétrons aqui na última camada, tá bom? Então, representei aqui e fiz o meu flúor aqui. Eita! Deixa eu pegar outra lapiseira aqui. Pronto. Tranquilo. O que eu preciso agora para saber sobre vetor? Foncli não vai dar espaço. Foncli não vai dar espaço. Eita, professor, como você é desorganizado. Deixa eu pegar um outro, vou escrever nesse aqui, ó. Foncli-Bliski
pH. E esse cara aqui é o mais eletronegativo. Então tem o meu boro, né, que está se ligando a quem? Ao meu flúor, tá bom? Aí você tem que sacar o seguinte, o flúor é o cara mais eletronegativo de todos, meu irmão. Mesmo que o boro não esteja aqui, o flúor vai ser o mais eletronegativo. Você pode olhar a eletronegatividade e isso você vai ver a partir dos próximos vídeos, quando a gente for falar sobre tabela periódica. Porque é isso que eu estou falando, essas questõezinhas de vestibulares, elas são mais avançadas. Então ela está considerando que você já viu tudo de química, mas você ainda não viu tudo. Então eu vou te falar agora aqui, ó. O seu flúor está aqui. Esse cara é o cara que tem mais atração por elétron.